Olá a todos, sejam bem-vindos ao Infinita Cast, o podcast de infinitas possibilidades de assunto. Esse episódio vamos estrear um quadro novo, vamos falar de filmes e, para começar em grande estilo, eu convidei um grande amigo meu da época da faculdade, André Zanzin. Olá a todos, para vocês que esperavam a voz da Mônica, eu também esperava, mas eu vou fazer esse cast. Eu estou indignado, moro? Junto com meu amigo Ricardo. Que pena. Assim, o caso da Mônica foi que o notebook dela queimou o processador lá e não sabemos aí quando teremos o retorno da nossa queridíssima e simpaticíssima e amadíssima Mônica Warlock. Porra, isso aí é uma falta de consideração. Zanzin, qual que é o primeiro filme desse novo quadro do Infinita Cast? Puta, deu amnésia agora, hein? Qual que é mesmo? Puta, amnésia, cara! É o filme da amnésia! Um filme que, olha, cara, de 2000, mas vamos falar dele. Inclusive, cara, que mal lhe pergunte, por que você quis fazer justo desse filme, um filme de 2000? Tá, vamos lá então. Primeira coisa, Zanzin. Nossa, essa pergunta sua foi ótima. Depois de um tempo, eu comecei a prestar mais atenção nos diretores, né? Porque antigamente eu pegava filme, eu ia ou pelo título, ou pela capa, ou ali pela... o que tava escrito ali, né? Do que se tratava o filme. Cara, e muitas vezes eu pegava umas bombas, né? E ouvindo e assistindo, ouvindo podcasts e no YouTube, eu reparava que o pessoal falava muito nos diretores. Então eu comecei a prestar mais atenção nos diretores e eu vi que esse filme é dirigido pelo Christopher Nolan, cara. Sabe quem é o Christopher Nolan? Não tenho ideia. Christopher Nolan é o diretor da trilogia O Cavaleiro das Trevas. Sabe o Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurgem? Sei, essa trilogia, pra falar a verdade, pra mim, foi os únicos filmes do Batman que ficaram bons, assim, a título de nível Marvel, porque Marvel é top. Não. Nível Marvel não, assim, peraí. Primeira coisa é que a trilogia Cavaleiro das Trevas é bem diferente ali dos filmes da Marvel, cara. Não, nível Marvel que eu digo, nível de assim, qualidade. Isso, exatamente, com histórias de quadrinhos muito bem feitas, assim, com vilões muito bem feitos. Sim, principalmente o Cavaleiro das Trevas, né, que convenhamos... Esse filme é uma obra de arte e supera muitos filmes da Marvel, hein? É assim, eu acho que é um filme muito inteligente e os da Marvel também são inteligentes. Então, assim, eu acho que... Por isso que eu falo que é o mesmo nível, porque tem o mesmo nível de inteligência. Só que, assim, por exemplo, o Homem de Ferro é inteligente e tem uma comédia ali. Só que o Cavaleiro das Trevas não, ele é bem inteligente, só que... É voltado no Coringa, assim, como ele é inteligente pra tentar pegar o Batman e provar o mal das pessoas, isso é bem legal. É o filme do Coringa, né? Exatamente isso. Tenho aqui em casa, cara, além da trilogia O Cavaleiro das Trevas, eu tenho o filme Interestelar e A Origem. Já ouviu falar desse filme? Eu vi no cinema isso daí, é muito louco. É do Christopher Nolan. Tô vendo que ele tem uns filmes bem inteligentes mesmo, ele é bacana mesmo. Comecei a admirar o rapaz. Então, o primeiro filme dele, na verdade, não foi o Amnésia, né? O primeiro filme dele, cara, foi um filme chamado Following, que é de 98, cara. Só que é um filme curtinho, um filme bem, bem indie mesmo, né? E em 2000, ele lançou o Memento. No Brasil é chamado de Amnésia e em Portugal também é chamado de Memento, cara. Então a gente tem que levar muito em consideração os títulos dos filmes lá em Portugal, que é cada título que, pelo amor de Deus. Eu achei esse filme muito bom, digno de ser do Christopher Nolan. Agora eu vou te perguntar, o que você achou desse filme? O filme é bem inteligente. Cara, eu gosto muito de filme, assim. E é o primeiro que eu vi, que eu assisti, que é uma ordem inversa, né? Eu achei muito bacana isso daí. Pra falar a verdade, são duas ordens, né? Tem a ordem preto e branco, que é uma ordem cronológica certa, e a colorida, que é do final pro início. Nossa, fenomenal isso. Exatamente. É muito diferente, eu achei fantástico isso. É que nem, assim, eu adoro filme inteligente. Esse filme é um dos. Cara, e tinha que ser desse jeito, né? Porque o filme sendo de trás pra frente, a gente praticamente vive ali, a gente consegue, além de ter a simpatia pelo protagonista, a gente sente o que o cara
tá passando ali pela condição dele, né? Exatamente. Se fosse o contrário, se fosse do início mesmo pro final, não ia ter graça, não ia ser... Não ia, exatamente. E até se fosse que nem, se você pegar, tem muitos filmes que começam assim, né? Coloca o final no começo e depois começa a história do início, né? Se fosse Isso. dessa maneira também, não iria ser tão legal. Então, Não. por isso que achei fantástico isso. E até me surpreendeu, porque eu não lembro de ter outro filme assim. O elenco a gente tem o Guy Pearce, que é o protagonista, né? Que ele faz o Leonard Shelby. Temos a Carrie Anne Moss, que é a nossa amada Trinity do Matrix, que ela faz a personagem Natalie. E tem também o Joey Pantoliano, que também ele tá lá no Matrix, e que ele faz o personagem Ted, né? E o filme, cara, ele é de gênero drama e suspense, né? Então, sabe o que eu gostei? Hum. É aquele filme que você não pode desgrudar o olho da tela. Exatamente, cara. Exatamente. Falou tudo. Se você for Exatamente. responder uma mensagem no WhatsApp, pronto. Você vai ter que voltar o filme. Não adianta, você vai perder um negócio muito interessante e isso é muito bacana. É tudo, cara. E é um tipo de filme, cara, que você tem que recomendar, cara. Você tem que recomendar pra todo mundo que chega lá, me recomenda um filme. Tem que recomendar esse filme. Recomenda o filme e fala, deixa o celular no outro cômodo. Ou desliga a internet, ou desliga o celular. Não dá pra assistir o filme com a porra do celular do lado. Não, se for pra recomendar, vou falar pra ouvir o podcast, né, cara? Isso aí. Exatamente. Inclusive, esse lance do celular aí, eu tenho uma bronca com esse lance de celular. Eu cito isso aí no nosso primeiro episódio lá do Infinita Cast. Olhem lá, quem não ouviu, tá bem bacana. Ali a gente prova que celular só, além de ajudar muito, também atrapalha as nossas experiências de vida. Olha só, Zezinho, outra coisa, ó. Sabe quanto, segundo a nossa fonte confiável, Wikipedia, sabe quanto que foi o orçamento desse filme? Não tenho ideia, essa fonte tá muito boa. Quanto foi? 5 milhões. E quanto faturou? E faturou 39 milhões e 720 mil dólares. Cara, pra 2000 é um valor muito alto, é bem bacana isso daí. Ah, não, um filme meio indie, cara, um filme com um faturamento de 5 milhões, cara, e depois faturou 39, cara, tá ótimo, meu. Mas, cara, a gente tá falando, a gente não deu ali um resumo do filme, cara. Você quer falar ou eu falo? Resumo do filme. O cara perdeu a memória, ele só se lembra do momento em que ele bateu a cabeça em um... Vamos dizer ele não fala se é um assalto, né? Mas tava estuprando a mulher dele. Isso. E mataram a mulher dele. Ele na busca do assassino, né? Da mulher dele. E essa pancada na cabeça dele, cara, deixou ele numa condição, cara, dele que ele não consegue reter memórias recentes, né? Que é chamado, inclusive, de amnésia anterógrada. Passa um tempo determinado lá, só que eles não falam no filme qual é esse tempo. Uns determinados minutos, né? Que a gente vai citar depois, mais pra frente. Exatamente. Então ele perde a memória determinado tempo. E pra ele não esquecer, ele tira fotos na época, isso, né? Era o Polaroid, aquela máquina antiga. Não tinha celular naquela época tão potente. E então ele tira a foto. Então ele tira a foto, por exemplo, conhecer o Ricardo hoje. Aí ele tira a foto do Ricardo, escreve lá um bilhetinho, cara feio. Aí ele vai lembrar que aquele cara é feio pra caramba. Exatamente. E ele faz tatuagens também, né? Então, pra não ser enganado, pra não ser ludibriado, né? Falar bonito, falar culto nesse cast. Pra não ser ludibriado, que interessa mesmo, as coisas principais que ligam ao assassinato da mulher, ele tatua para que ninguém possa mentir para ele. Então, exatamente. Assim como passou meia horinha, ele vai, tira a roupa, vê o que tá escrito no corpo dele e já tem lá o principal. E aí depois ele tem as anotações dele e tal, é bem bacana. Vamos dizer o seguinte, o filme começa no final e volta lá atrás, e ele é dividido em duas partes, né, que temos ali a parte colorida, como você já citou, né, e que a parte preto e branco ele é linear, conta ali a cronologia. Cara, e é interessante, começo do filme, né, que tem ali a foto Polaroid, ali ela perdendo ali a cor, cara, é praticamente uma metáfora da memória dele, né? É isso mesmo. É um filme
muito bacana. E pode ter gente que vai reclamar, né? Falar, mas se a gente já tá pegando spoiler já no início do filme. Cara, a questão que se o filme seguisse a parte colorida, seguisse a ordem cronológica correta, a gente não teria aquela simpatia por ele, né? Exato. E a gente, cara, não ter a simpatia e a gente iria desejar outra coisa pra ele, né? Desse modo, a gente sente o que o cara tá sentindo ali, né? A gente sente a condição dele, né? Da perda de memória dele. Outra coisa, Procurando Nemo, cara, que tem a Dory. A Dory tem esse problema aí. Verdade. Então, Zezinho, assim, recomendo o filme? Recomendo sim, mas assim, tem que pensar o seguinte, é um filme de 2000. Não vai ver o filme pensando assim, por que ele tá tirando uma foto se ele poderia fazer no celular ou no notebook? Exatamente. Tem que lembrar que o filme é feito em 2000, então é tudo um papelzinho, tem que anotar as coisas lá. Então tem que viver aquele momento, entendeu? Do mundo, assim, tecnologicamente. Não vai achando... Tecnologia do momento. Exatamente. Tem que se incorporar no mundo 2000 para entender a vida dele. Então, Zanzinho, mais alguma coisa para acrescentar? Sim. Cara, tem algumas coisas que eu achei bem interessante nesse filme. Por exemplo, tem uma situação lá que eles falam do Semi, né? O Semi é a história lá que nós estamos comentando da preto e branco. Certo. E ele fala que mesmo com esse problema de perda de memória, existe a possibilidade de alguém aprender por intuito. Então, por exemplo, eles dão algumas coisas, alguns objetos, com algumas formas desses objetos, certo? Aquele negocinho de quadrado, círculo, triângulo, etc. E aí, por exemplo, quando ele pega lá na pirâmide, né? Ele leva um choque. E aí eles queriam ver quantas vezes ele iria errar até ele aprender por intuito que a pirâmide ia dar choque. Isso eu achei legal. É um aprendizado por intuito. Eles tentaram desenvolver isso. Eu achei isso super interessante. Eu não tinha pensado nessa forma. Até ele não dá o seguro, né, pro rapaz lá, pro Sênio, porque ele não aprende. Então, aí o seguro não cobre doenças... como é o nome? Doenças mentais. Só doenças físicas. E aí ele acaba não sendo coberto pelo plano. Achei isso bem bacana. Tá, mas tem um porém, né? Você sabe que o Leonard, ele é um investigador lá de companhia de seguros e ele detecta que o cara, na verdade, tava fraudando, né? Por isso que ele não aprovou a policy. Ele provou pra empresa. E até fala que ganhou uma promoção, inclusive. Promoção ou aumento, não lembro. Aí, assim... Até provou, ok. Só que ainda existe aquela incerteza. Ele estava certo nas análises dele? É aí que tá. Aí o filme começa a te instigar. Será que realmente ele estava certo? Aí eu não vou contar também. Só quem vê a história mesmo do filme para entender a parte preta e branca para chegar lá na conclusão. Mas, cara, e tem uma outra coisa que eu achei muito, muito bacana. Tem uma coisa que eu gosto nos filmes. São algumas frases, né? Tem algumas frases impactantes. Nesse filme aí tem algumas legais, do tipo assim, hábito é uma rotina que torna a vida possível, e é uma ação por instinto. Então ele tenta fazer isso, ele tenta criar hábitos, ele tenta criar rotinas para que ele consiga viver. Certo. É bem bacana. Então assim, e realmente, se você pegar no dia a dia, quem tem uma rotina, cara, tanto de treino de academia, até no seu trabalho, para estudo, rotina é... sempre bacana, né, de ter. No caso dele, são os hábitos lá de tatuar, o que é o mais interessante, fazer bilhetinho, as anotações dele. Tem uma outra frase também, que ele fala assim, como vou cicatrizar se não posso sentir o tempo? Cara, isso que eu fiquei pensando, eu falei assim, imagina só como que ele vai superar a morte da mulher se o tempo não consegue curar ele, por conta da condição dele. Imagina só viver... todo dia o dia posterior da morte de um ente querido. Cara, deve ser arrasador. Não é nem um dia, né? Tipo assim, é momentos. Passou uma hora, você lembra da morte. Passou mais uma hora. E tem uma frase que eu achei assim que é o centro do filme. Ele falou, preciso acreditar no mundo fora da mente e as ações tenham significado. Essa frase é a frase do filme. Cara, ele precisa acreditar em alguma coisa, ou seja, aí ele pega a vingança da morte da mulher dele, ele precisa acreditar nisso
para que a vida dele tenha um significado, porque não tem mais memória. Exatamente, guarda bem essa mensagem aí. E é isso, cara. Ah, tem mais. Tem algumas coisas também que aí eu fiquei filosofando, né? Ele falou assim, ó, ele se sente com raiva e culpado e não sabe por quê. Então, assim, ele faz alguma coisa, ele matou um cara. Passou daqui 1 hora, o sentimento dele ainda de culpa ou qualquer outro sentimento de tristeza, ele ainda guarda esse sentimento nele. Mas a memória dele sumiu. Ele não sabe por que ele tá sentindo aquilo. Cara, são coisas assim que você começa a pensar e você fala, já pensou ter uma vida dessa? Você tá maluco. Pois é. Tá vendo, ó? Isso aí, cara, é o filme do Christopher Nolan. Então, é um filme que não é só uma história. É um filme que tem uma filosofia, tem um aprendizado, tem uma empatia com o personagem. É bem bacana. Bacana. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta. Que eu não entendi. Por que ele não podia atender o telefone? Eu não entendi isso no filme. Você entendeu? Ah, pior. É realmente, né? Ele escreveu, ele tatuou no braço que ele não podia atender o telefone. Aí todo dia ligavam pra ele. Aí tem até uma cena lá que ele conversa com... O recepcionista? Não, que ele conversa no telefone, né? Enquanto vai voltando, aí ele mostra ele falando no telefone, mas só dando informações. Não mostrou... Assim, no final realmente mostra quem é que tava falando, mas não mostrou, assim, um conteúdo, assim, grave, alguma coisa assim pra ele não atender. Eu acho mais ou menos por que ele não podia atender o telefone. Que isso aí só posso falar no segundo bloco. Então vou esperando ansiosamente o segundo bloco. Vamos agora para o bloco de spoiler? Vamos pro bloco de spoiler. Então, ó, vai tocar esse som. Agora a gente entrou no segundo bloco do cast, que é com spoiler. Então fica aí a sua consciência, se vai querer ouvir ou não, que eu recomendo que não ouça, né? Se não assistiu o filme. Se assistiu o filme, ouça aí com a gente pra ver o que você, ouvinte, que assistiu o filme, o que você acha, se é o que você viu ali ou não. A parte do telefone, Zanzinho, sabe o que eu acho? Você viu que ele tava passando as informações lá pro Ted, né? Certo. Tá, aí, o que acontece? Depois que ele descobriu que o Ted tava manipulando ele, foi aí que ele pediu pro cara pra não passar nenhuma ligação pra ele. Que ele não queria falar com o Ted. Então, mas o problema é que, tipo assim, não falou nada relevante. Ele falava da vida dele, tipo assim, era meio que o desabafo. Sim, cara, exatamente. Foi por isso que o Ted, ele resolveu ajudar ele, cara. Pra poder, tipo, ele ajudou ele, né, a matar o assassino. Ele chegou a matar o assassino da mulher dele. O assassino, assim, entre aspas. Não, na verdade, o agressor, né? O agressor que agrediu ele. Porque a mulher dele mesmo, quem matou na realidade foi ele mesmo. Ele mesmo foi que matou a mulher dele. Não, sim. Não foi ele, assim, com ciência, né? Mas eu digo assim, cara, ele aparecia na porta dele toda hora, tipo assim, então ele podia falar com ele, não precisava ligar pra ele. Eu não entendi, tipo assim, é uma coisa irrelevante, tipo, cara. Mas foi depois, Anzi, como é ao contrário, é que a gente tá meio... como é ao contrário, a gente não tá conseguindo deixar na ordem, mas eu acredito, a parte do telefone, que ele falou, não passa ligação, foi depois que ele descobriu que o Ted tava manipulando ele, cara. Pra conseguir eliminar lá os traficantes. Verdade, não, tudo bem. Aí ele pediu pra não fazer isso. Mas o Ted ainda continua aparecendo na porta dele, entendeu? Mas depois isso aí foi depois. Então, aí isso aí foi antes, cara. Não foi antes. Realmente, foi depois. Foi depois, porque depois que o Leonard matou lá aquele primeiro traficante, né? Que é o nome dele? James F. Grant, né? O Jimmy, que é o namorado lá da Natalie. Ele pegou as roupas dele e pegou o carro e ele anotou ali dizendo que ele era o dono do carro. Não, perfeito, tudo bem. Essa parte ok. Mas ainda assim não explica por que eu não tinha que atender o telefone. Cara, tipo assim, a mesma coisa eu falar assim pra você, ó, não atende o telefone porque eu vou ligar. Mas se eu vou bater na sua porta, o que adianta? Se você vai me atender na porta da sua casa, o que adianta? Mas assim, dependendo, vamos supor, no mínimo, o Ted podia ir lá e falar pro recepcionista, né, ó,
chama lá o cara pra mim. Então o recepcionista teria que ligar pra ele, pra falar, ó, tem um cara aqui. Então é por isso que o maluco não mandava os telefones. É por isso que o Ted, ele ficava lá na recepção, lá, esperando o momento pro Leonard sair. Você pode ver que o Leonard saía e o Ted tava lá. Ah, tá bom, mas pra mim, na minha opinião, é desnecessário essa parte do telefone. Vamos tentar seguir, então, a ordem, mais ou menos a ordem cronológica, né? Primeira coisa que você falou lá do Sammy Jenkins, né? O caso dele realmente foi provado que era uma fraude. Aí, como o Leonard ele foi diagnosticado com esse problema, a polícia praticamente desconsiderou a história dele e encerrou o caso. Perfeito. Aí o Ted, né, soube da história e resolveu ajudar ele. E ele conseguiu, né, encontrar o agressor e matou o cara. Inclusive, lá quando o Ted tá junto com ele naquele galpão, o Ted até mostrou pra ele a foto do cara morto, né? Perfeito. Só que aí, a gente vai chegar no final, certo? Certo. O que eu acho muito interessante é quando junta essa parte preta e branca, que mostra que era ele nessa parte preta e branca. Isso. Só que, pra pensar de novo. O cara não consegue lembrar as memórias deles depois do acidente lá com a mulher dele. Tá. Mas ele conseguiu aprender, ele consegue lembrar da mulher e dele de outra forma, como se fosse uma dupla personalidade dos dois. Então ele chegou a aprender alguma coisa, entendeu? Mas será que isso aí não é questão de aprender, será que não foi uma confusão mental, cara? Não tem como ter sido uma confusão mental, porque aquilo aconteceu depois do acidente. Cara, se o cara não grava mais nada de memória, como é que ele tem aquelas lembranças da história preto e branco? Se ele tem aquilo lá é porque ele aprendeu, é porque ele gravou. Peraí, Zazinho, acho que você tá confundindo um pouco, cara. Eu acho que a história preta e branca segue a linha cronológica, é pra mostrar pra gente, mano. Ali não tem a ver com ele. A parte colorida, sim, que a gente tá ali junto com ele. Não, tanto que ele tatuou na mão. Lembre-se do Sammy. Ou seja, se o Sammy só existiu depois do acidente, é porque ele aprendeu. É porque ele lembra de alguma coisa, só que ele lembra deles de uma outra maneira, com outros personagens. Entendeu? É interessante que o traficante também fala do Sammy, né, cara? Ele cita o nome do Sammy, né? Então, mas o traficante fala do Sammy porque ele conta a história do Sammy pra todo mundo. Até no final ele fala, o Ted... Porque assim, quando eles estão na luta lá corporal com o traficante, que ele vai matar o traficante, o traficante fala Sammy no final, assim, a última palavra dele, Sammy. Aí ele entra em choque do tipo, como é que ele sabia do Sammy? Certo. E aí ele vai conversar com o Ted, aí o Ted começa a falar, mas você fala isso pra todo mundo, essa história você conta pra Deus e o mundo. Aí que o Ted fala que o Sammy é ele. Então, ou seja, ele aprendeu, cara. Ele, mesmo com essa doença, ele teve uma memória salva ali. Só que não é a memória dele. É como se fosse uma memória de uma dupla personalidade. Você não tinha parado pra pensar nisso? Não. Eu analisei assim e falei assim, cara, mas não tem como. Esse Sammy nasceu depois, então. Porque eu entendi que o Sammy nasceu depois do acidente. E em nenhum momento do filme eles falam que nasceu antes do filme. Quer dizer, o personagem acha, né, que nasceu antes do filme. Mas será que isso aí era outra... É porque ele consegue lembrar do dia da agressão da mulher dele pra trás, né? Exatamente. Porque o caso do Sammy Jenkins aconteceu antes da agressão, cara. Mas ele pensa que é antes. Cara, não, mas realmente o caso do Sammy Jenkins, que era uma fraude, realmente aconteceu antes da agressão. Realmente aconteceu. Só que o que acontece? Ele, na cabeça dele, ele misturou tudo, cara. Ele mistura. Porque você viu que mostra o Sammy Jenkins, né? Dando um remédio lá pra mulher dele, né? Porque ele é diabética. Aí, mais pra frente do filme, mostra que, na realidade, quem fez isso era o Leonard. Mas, Ricardo... Então, a mulher dele sobrevive àquela agressão. A mulher dele sobrevive e ela morre depois. Porque, tipo, de um modo desesperador de tentar fazer ele relembrar da memória dele, ela começa sempre pedindo pra dar injetar lá a injeção, né? E outra coisa interessante
que tem a parte que ele tá na casa da Natalie, que a Natalie começa a xingar a mulher dele e ele dá um tapão nela, né? E o que ela faz? Calma. Ela sai fora. Não, calma aí, peraí. Ela sai de casa, ela entra no carro, ela fica no carro e ele fica desesperado procurando uma caneta, que ele tem que achar uma caneta pra poder anotar aquele momento. Ela fica minutos no carro e depois ela sai do carro e ela volta com cara de choro e ele olha pra ela e ele pergunta: "O que aconteceu?" Aí ela vai lá e fala que o traficante, né, um outro traficante agrediu ela, porque ele tava querendo um dinheiro que ela e o namorado dela devia pra ele. Mas calma, mas vamos voltar em uma coisa aqui. Se ele misturou as histórias, ainda assim ele aprendeu. Então, ainda assim, mesmo na condição dele, ele lembra de como a mulher dele morreu, que foi com overdose. Não foi overdose, né? Não, Zazi. Ele não sabe que a mulher dele morreu com overdose. Ele sabe depois, porque o Ted conta pra ele. Porque você pode ver que depois, lá no final do filme, ele queima a foto do assassino, cara. Do assassino, lá do cara que agrediu ele. Ele queimou a foto e ele coloca o Ted como o novo John Dee. Como o novo assassino, cara. Calma, você tá indo muito além. Cara, em cenas anteriores a essa, um pouquinho antes, na cena preto e branco aparece ele mesmo falando que a mulher do Semi procurou ele lá no emprego e fez umas perguntas pra ele. Certo. E aí, ela pergunta, na opinião pessoal dele, certo, que o Semi iria aprender, se ele achava que o Semi poderia aprender alguma coisa. Certo. E aí ele responde que sim. Aí ele mesmo conta que a mulher dele, por amá-lo muito, fez a última coisa possível. Ela sabia que ele o amava muito. Se ele o matasse, por exemplo, de overdose, de tanto aplicar insulina nela, ele iria aprender e talvez desse um restart na memória dele, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Então, tudo isso é memória dele. Ele tá contando. Então, é memória que ele aprendeu. Depois, quando ele faz a junção que aquilo era dele, que ele lembra que aquela é a mistura, ele ainda aprendeu, cara. Mesmo que tenha misturado, ele aprendeu. E aí pode ser que aí seja uma coisa lá do início que eu falei. Ele pode ter aprendido por intuição. Será, cara? Sim, com certeza. Com certeza. Porque é ele contando, não é o Ted. O Ted é o cara que revela que na cabeça dele o Sam é ele. Beleza. Mas a história contada, todo quem conta é ele. Tá. Por mais que misture. Se ele misturou a história do Sam real com ele, ok. Mas ainda assim ele aprendeu. Isso que eu acho meio não é um pouco irônico, vai. Mas é bem bacana isso daí. Pois é, cara. O que me incomoda é falar que ele aprendeu, cara. Que pra mim ele só misturou, mano. Pra mim não aprendeu, cara. Ele só misturou ali os fatos, meu. Por isso que ele cara, ele não consegue se conformar com a situação dele, cara. Ele não consegue viver ali com a situação dele. Aí por isso que ele fica ali se sabotando, né? Tudo bem, mas ainda assim aconteceu depois do acidente. Então ele lembrou de alguma coisa. Mesmo que seja misturado com uma história real antes. Ele lembra. Isso é inegável, cara. Agora, pode ter sido uma confusão, uma coisa sem querer do diretor? Pode ter sido do roteirista, pode ter passado, entendeu? Mas, não sei se é um erro do filme. Mas ele cara, não sei. Eu vou ficar com a minha opinião que não. Então, os ouvintes aí que estão nos ouvindo, depois colocam lá no seu Instagram do InfinitaCast o que eles acham do filme. @InfinitaCast. É isso aí. O que vocês acham aí? Se eu ou o Zanzinho estamos... Quem tá correto e quem tá errado? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Aí, teve uma hora que ele falou assim que ele tinha ganhado o seguro, né? Porque por conta da doença dele, ele ganhou o seguro lá dele, que o seguro dele era bom. Tá. No final, fala que ele matou o cara e tinha uma sacola de 200 mil no porta-mala. Em nenhum momento eu vi ele tocando naquela mala de 200 mil dólares. Mas eu acho que ele nem sabe, cara. Ele sabia? Então, se eu sou o Ted, eu teria roubado aquela mala facilmente dele.
facilmente. Porque o Ted, ele queria aqueles 200 mil. Exatamente, aí, é por isso que ele manipulava o Leonard, né? eu vou fazer um adendo aqui. Tá. Pô, a luta dele com o namorado da Natalie, nossa, foi horrível aquela luta. Ele deu. Ah, mano. Ah, isso aí eu nem levo em consideração, cara. Nossa, mas foi uma luta muito ruim. Tipo, ele deu 2 socos e matou o cara. E o cara bombadinho ainda, mais forte que ele. Falei assim, não é Mas você vê que o Leonard, ele era fodão, né, cara? Porque a Natalie pediu ajuda dele pra pegar o outro traficante, né? Que era o... Como é que era o nome do outro traficante? O Dodger, né? E ele conseguiu ainda pegar o Dodger. Cara, tem aquela parte muito legal que ele tá correndo ali no estacionamento. Aí ele fala... Mano, do nada. Ele fala, ó, eu tô perseguindo esse cara. Aí ele vê o cara... Aí o cara atira nele e ele fala, não. Ele tá me perseguindo. Na verdade, ele que tá me perseguindo. Olha que massa essa parte, cara. E a gente tá achando que é a mesma coisa, na hora que ele fala assim, eu tô perseguindo esse cara. Eu falei, beleza, você tá perseguindo ele. Por quê? Aí eu quero saber por que tá perseguindo. Aí do nada, na verdade, é ele que tá sendo perseguido. Exatamente, bacana isso daí. E tem aquela parte que eu também falei da Natalie, né? Que a Natalie xinga ali a mulher dele, ele dá um tapão. Cara, ali você consegue ver o problema do maluco, né? Exatamente. Aí outra coisa, né, você vê, né, quando o Ted contou pra ele, né, que eles já tinham matado o cara, que a mulher contou toda a história verdadeira, né, meu, ele simplesmente, cara, ele não querendo se conformar, né, cara, pra ter um objetivo de vida, meu, ele já coloca o Ted como o novo JD, né, cara. Tipo, ele anota ali que não é pra acreditar no Ted, pra depois ele matar o Ted, cara, sem ter nenhum peso na consciência. Exato. Então depois, cara, que ele mata o Ted, ele ainda vai procurar um outro cara ainda pra saber pra matar um outro John Dee. Só que ali, o que acontece? Ele pega, ó, que a gente não falou, né? Que ele pega roupas do Jimmy, né? E pega o carro e ele coloca ali que aquilo ali são dele. O carro é dele. Ele escreve ali uma observação que o carro é dele, né? Aí... E ele acha no paletó ali, né, na roupa, um guarda-copo, né? Que era pra encontrar com ela lá no bar, né? Então, pra ele, cara, essa mina é de confiança. Porque você vê que tem um momento do filme que ele fala, né? Ele, lá na foto, lá, ele fala que ela é de confiança. Ó, ela vai te ajudar, ela é de confiança, ela vai te ajudar. Tudo isso começou porque ele roubou o terno do namorado dela, que tinha exatamente isso, né? Aí ele pensou que era... aí que é o legal do filme, cara. Porque, por exemplo, a gente acha que a mina, tipo, a mina é gente boa com ele, aí você quer saber como que eles se conheceram, sabe? E, na verdade, a mina também tava manipulando ele. Eu já tinha me ligado, acho que no começo do filme, ela fala quem matou o namorado dela, que é o Ted. Aí já tinha me ligado que ela tava manipulando ele. Certo. Mas realmente, cara, é que também essa doença, né, cara, abriu possibilidade pra todo mundo te manipular, é muito fácil, né? Realmente. Por mais que ele tente fazer as coisas certas lá, as anotações, a rotina dele. Cara, ele fica num loop ali, perdido, cara. Ele não consegue avançar na vida dele. Verdade. Porque quando ele descobre a verdade, ele se sabota. Ele, não quero. Ele, tipo, ele vê que ele não tem mais um objetivo de vida. Se a mulher dele morreu, ele se vingou e vai fazer o quê? Então, na verdade, cara, o verdadeiro vilão era ele mesmo. Não, e o bacana, afinal... E as tatuagens são tudo pistas falsas, mano. Isso, o legal, assim, no final... O legal, entre aspas também, né? Mas é que ele usou a doença dele pro bem dele. Então, ele não se conformava, ele se colocava como vítima. Exato, e aí ele não queria lembrar, foi uma escolha dele, ele não queria lembrar que o Ted ficava manipulando ele. Então ele ainda tinha que, como eu falei, aquela frase central do filme pra mim, porque ele precisava dar um sentido pra vida dele, então ele ainda queria fazer a vingança. Ele fica praticamente recriando a realidade. Exato, que ele quer. Exato, e aí ele foi inteligente o suficiente naquela meia horinha ali, até esquecer, para que ele voltasse as atenções pro Ted, como se fosse ele o assassino da mulher. Exatamente. Ele vingado a mulher matando o Ted. Exatamente. Então ele foi bem inteligente naquela meia hora. Aí você vê depois que ele realmente vai lá e mata o Ted, né?
Exato. Ah, depois não, no início, né? Foi o começo do filme. Que é no começo do filme. Porque aí a gente quer saber como que ele chegou naquele momento, né? Esse filme é muito bacana, cara. Não, concordo. Cara, aí ainda eu fiquei sabendo que a versão em DVD, né? Tem uma edição, né? Além do filme original, tem a edição que fizeram em ordem cronológica mesmo, de como que é, cara. Tá louco, eu não assistiria nem lascando essa versão. Assim, se você já viu a história e já pegou a surpresa, é que assim, quando gosto do filme, eu assisto mais de uma vez. Sim, exato. Eu também. Inclusive, até compro o filme. Só que, no caso desse filme, eu gostei pra caramba dele. Só que não... Cara, gostei muito. Inclusive, é o filme que tá abrindo essa série do Infinita Cast. Mas é um filme, cara, que pra mim ter na minha coleção, não acho que eu teria. Não tenho vontade de assistir novamente. Mas é um filme que eu recomendo, cara. É um filme que a pessoa assiste e tem que recomendar. Ah, eu vou assistir de novo. Só que, assim, por exemplo, eu pretendo assistir novamente com a minha namorada. Claro. Eu acho que ela vai gostar. Se eu fosse assistir uma segunda vez, eu e minha namorada, junto, aí eu assistiria na forma cronológica correta pra ver qual é a visão, sabe? Talvez pra entender melhor os fatos. E isso é legal, entendeu? Pra você entender melhor o filme. Aí você diz assistir pela segunda vez junto com ela, né? Porque ela tem que assistir a versão original, né? Não, sim, exatamente. A segunda vez que eu assisti, eu e ela. É tudo focando na experiência, cara. A gente tem que focar sempre na experiência. E a experiência de assistir esse filme é muito legal. Então, realmente deu certo aí de eu recomendar esse filme pra você, porque você gostou e você vai recomendar pra sua namorada. Esse filme aí, Amnésia, você falou assim, é muito legal, é um filme que eu adoro, que não sei o quê, vamos fazer um cast sobre ele. Aí eu falei assim, beleza, nunca vi. Então, eu comecei a assistir pensando, eu não vou gostar desse filme. E não, eu gostei, mesmo com a expectativa lá em cima, realmente chegou nas minhas expectativas. Foi um filme bem bacana. Tem algo mais pra acrescentar? O filme Memento, de Christopher Nolan? Cara, não. Acho que falamos tudo. Então, acho que a gente podemos finalizar esse episódio. O primeiro episódio da série de filmes, né? Aqui do Infinita Cast, porque, como diz o slogan, né? É o podcast de infinitas possibilidades de assuntos. Quero agradecer aí a tua participação. Novamente reforço que tá aberto aí, as portas do Infinita Cast está aberta para você participar. Outra coisa também, que vai ter o parte 2 do Desilusões Amorosas, que a sua participação está confirmada, né? Confirmada. Tem muitas desilusões. Não é igual uma história de Kombi aí que eu ouvi e tal, mas vai ser mais ou menos a... Vou tá lá. Cara, então quando a gente for gravar a segunda parte de Desilusões Amorosas, que a Mônica tá louca pra gravar o parte 2, vamos arrebentar. Mas peraí, ela tá louca pra gravar a parte 2? Ela já falou umas desilusões, ela tem mais desilusão ainda? Cara, eu não sei, eu acho que ela deve ter mais um, hein, meu? Rapaz, cara, ela já falou uns 3 lá, agora quer falar mais uns 5, então? Pois é, cara. Bom, eu tenho, né? Eu tenho uma desilusão, inclusive, com uma colega nossa da faculdade. É mesmo? Tenho. Vamos finalizar aí o nosso primeiro episódio de filmes. Zanzin, novamente, muito obrigado. Valeu o convite aí. Fechou, cara. E você, ouvinte, obrigado também aí pela presença junto com a gente. Você quer mandar um abraço aí pra alguém? Tem que mandar um beijo pra minha mulher, né? Mozão, Renata, amo você. Beijão. Peraí, qual que é o nome dela? Renata. Peraí, minha Renata, né? Um grande abraço aí pra Renata, namorada do Zanzin. Então, até a próxima. Dá tchau, Zanzin. Tchau.